Livro texto, capítulo 15, o instante santo, parte 9, o instante santo e a atração de Deus. Assim como o ego quer limitar a tua percepção dos teus irmãos ao corpo, do mesmo modo o Espírito Santo quer liberar a tua visão e te deixar ver os grandes raios brilhantes que eles emanam de forma tão ilimitada que alcançam a Deus. É esse deslocamento para a visão que é realizado no instante santo. No entanto, é necessário que aprendas exatamente o que esse deslocamento acarreta, de forma que venhas a estar disposto a fazer com que ele seja permanente. Dada essa disponibilidade, ele não te deixará, pois é permanente. Uma vez que os tiveres aceito como a única percepção que queres, ele é traduzido em conhecimento pela parte que é própria Deus desempenha na expiação, pois o único passo nela que ele compreende. Portanto, nisso não haverá demora assim que estiveres pronto. Deus está pronto agora, mas tu não estás. Nossa tarefa não é senão a de continuar tão rapidamente quanto possível com o processo necessário de olhar diretamente para toda a inferência e vê-la tal como é. Pois é impossível reconhecer como totalmente sem gratificação aquilo que pensas que queres. O corpo é o símbolo do ego, assim como o ego é o símbolo da separação. E ambos não são mais do que tentativas de limitar a comunicação e assim fazer com que ele seja impossível. Pois a comunicação tem que ser ilimitada de modo a ter significado, e privada de significado ela não te satisfará completamente. No entanto, continua sendo o único meio pelo qual podes estabelecer relacionamentos reais, que não tem limites, tendo sido estabelecido por Deus. No instante santo, onde os grandes raios substituem o corpo na consciência, o reconhecimento dos relacionamentos sem limites te é dado. Mas, para ver isso, é necessário abrir mão de toda a utilidade que o ego dá ao corpo e aceitar o fato de que o ego não tem nenhum propósito que queiras compartilhar com ele. Pois o ego quer iluminar todas as pessoas a um corpo, quer limitar todas as pessoas a um corpo para os seus próprios propósitos. Enquanto pensas que ele tem um propósito, escolherás usar os meios pelos quais ele tenta transformar o próprio propósito em realização. Isso nunca seria realizado, ou nunca será realizado. No entanto, terás certamente reconhecido que o ego, cujas metas são totalmente inatingíveis, lutará por elas com todo o seu poder e fará isso com a força que tu lhe tens dado. É impossível dividir a tua força entre céu e inferno, Deus e o ego, e liberar o teu poder para a criação, que é o único propósito para o qual ele te foi dado. O amor quer sempre dar mais. Limites são exigidos pelo ego e representam suas exigências de tomar pequeno e sem efeito. Limita o que vês de um irmão ao corpo e que farás enquanto não liberares do corpo e terás negado a sua dádiva a ti. O seu corpo não pode estar, o seu corpo não a pode dar. Não a busques através do teu. No entanto, as vossas mentes já são contínuas e a única coisa necessária é que essa união seja aceita para que a solidão do céu tenha desaparecido. Se apenas permitires ao Espírito Santo que ele te falasse do amor de Deus por ti e da necessidade que tens as tuas criações de estar contigo para sempre, experimentarias a atração do Eterno. Ninguém pode ouvi-lo falar sobre isso e continuar por muito tempo disposto a parar por aqui, pois é tua vontade estar no céu, onde és completo e sereno, em relacionamentos tão seguros e amorosos que qualquer limite é impossível. Não queres trocar os teus pequenos relacionamentos por isso? Pois o corpo é pequeno e ilimitado, e só aqueles que queres ver sem os limites que o ego lhes impõe são capazes de oferecer a dádiva da liberdade. Não podes conceber os limites que traçaste para a tua percepção e não tens nenhuma ideia de toda a beleza que poderias ver. Mas disto precisas lembrar: a atração da culpa se opõe à atração de Deus. A atração de Deus por ti permanece ilimitada, mas porque o teu poder, sendo dele, é tão grande quanto dele, tu podes afastar-te do amor.
Aquilo que investes na culpa retiras de Deus. E a tua vista vem a ser fraca e tênue e limitada, pois tens tentado separar o pai do filho e imitar a comunicação entre eles. Não busques a expiação na separação. Não limites a tua visão do Filho de Deus àquilo que interfere com a sua liberação e que o Espírito Santo tem que desfazer para libertá-lo, pois a sua crença em limites de fato o aprisionou. Quando o corpo deixa de atrair-te e quando não conferes nenhum valor a ele como meio de conseguires o que quer que seja, então não haverá interferência na comunicação e os teus pensamentos serão tão livres quanto os de Deus. À medida que permites que o Espírito Santo te ensine como usar o corpo só para propósitos de comunicação e renúncias a usá-lo segundo os fins que o ego vê para ele, que são a separação e o ataque, aprenderás que não tens absolutamente nenhuma necessidade de um corpo. No instante santo não há corpos e vivências, apenas a atração de Deus. Aceitando-as sem divisão, tu te unes a Ele totalmente, em um instante, pois não queres colocar nenhum limite na tua união com Ele. A realidade desse relacionamento vem a ser a única verdade que jamais poderias querer. Toda a verdade está aqui. Fim da leitura de hoje. Lição 130. É impossível ver dois mundos. A percepção é consistente, que vês reflete o teu pensamento, e o teu pensamento apenas reflete a tua escolha do que queres ver. Os teus valores são determinantes disso, pois não podes deixar de querer ver o que valorizas, acreditando que o que vês existe realmente. Ninguém pode ver um mundo ao qual a sua mente não tenha dado valor. E ninguém pode falhar em contemplar aquilo que acredita querer. Mas quem pode realmente odiar e amar ao mesmo tempo? Quem pode desejar o que não quer que tenha realidade? E quem pode escolher ver um mundo no qual tenha medo? O medo necessariamente cega, pois essa é a sua arma, que é aquilo que tens medo de ver, tu não podes ver. Assim, o amor e a percepção vão de mãos dadas, mas o medo obscurece o que existe com a escuridão. Assim sendo, o que pode o medo projetar sobre o mundo? O que pode ser visto na escuridão que seja real? A verdade é eclipsada pelo medo, e o que permanece é apenas imaginado. Mas o que pode ser real nas cegas imaginações nascidas do pânico? O que poderia querer para que isso seja mostrado? O que poderias desejar conservar em tal sonho? O medo tem feito tudo o que pensas ter, o que pensas ver. Toda a separação, todas as distinções e a multidão das diferenças que fazem o mundo segundo as tuas crenças, elas não existem. O inimigo do amor as inventou. Mas o amor não pode ter nenhum inimigo e assim elas não têm causas, não são nada, nem têm consequência. Podem ser valorizadas, mas permanecem irreais. Podem ser buscadas, mas não podem ser achadas. Hoje, não as buscaremos, nem desperdiçaremos esse dia em busca do que não pode ser achado. É impossível ver dois mundos que não coincidem de modo algum. Busca um deles e o outro desaparece, mas um permanece. Ele constitui um raio de escolha, além do qual a tua decisão não pode ir. Só há o real e irreal entre os quais escolher e nada mais. Hoje tentaremos não fazer transigências onde nenhuma é possível. O mundo que vês é uma prova de que já fizeste uma escolha tão abrangente quanto o seu oposto. O que queres aprender hoje é mais do que apenas a lição do que não podes ver dois mundos. Ela também ensina que o mundo que vês é bastante consistente do ponto de vista do qual o vês. Todo ele é uma peça única, pois brota de uma única emoção e reflete a sua fonte em tudo que vês. Hoje, por 6 vezes, em agradecimento e gratidão, dando com contentamento 5 minutos ao pensamento que põe fim a toda transigência e toda dúvida, e vamos além de todas elas, como se fossem uma só. Não faremos 1000 distinções sem significado, nem tentaremos trazer conosco uma pequena parte da irrealidade ao dedicarmos as nossas mentes a achar apenas o que é real.
Dá início à tua busca do outro mundo, pedindo uma força além da tua e reconhecendo que o que é que buscas. Não queres ilusões e vens para estes 5 minutos esvaziando as tuas mãos de todos os tesouros mesquinhos desse mundo. Tu esperas que Deus te ajude ao dizeres: é impossível ver 2 mundos, que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo para que eu possa achar a minha liberdade e liberação. E Deus estará presente, pois invocaste o grande poder infalível que dará esse passo gigantesco contigo em gratidão, e não falharás em ver os seus agradecimentos expressos em tangível percepção e verdade. Não duvidarás daquilo que contemplares, pois embora seja a percepção não é do tipo que os teus olhos jamais tenham visto antes por si mesmos. E saberás que a força de Deus te amparou quando fizeste essa escolha. Hoje, descarta a tentação com facilidade toda vez que ela surgir, simplesmente lembrando-te dos limites da tua escolha. O irreal ou o real, o falso ou verdadeiro, é o que vês e só o que vês. A percepção é consistente com a tua escolha, e o inferno ou o céu vem a ti em unidade com ela. Aceita uma pequena parte do inferno como real e terás condenado os teus olhos e amaldiçoado a tua vista, e o que contemplarás é de fato o inferno. Mas a liberação do céu ainda permanece dentro do teu raio de escolha, para tomar o lugar de tudo que o inferno quer te mostrar. Tudo que precisas dizer a qualquer parte do inferno, seja qual for a forma que tome, é simplesmente isto: é impossível ver 2 mundos, busco a minha liberdade e liberação, e isso não faz parte do que eu quero. Fim da leitura de hoje.